Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o trama dos Correios, meu amigo. Os Correios tá uma tragédia, bicho. Até quando eles tentam fazer alguma coisa certa, a coisa dá errado. Olha aqui, os Correios decidiram leiloar alguns imóveis que eles têm aí pelo Brasil, porque vocês sabem, os Correios estão quebrando, né? E daí eles têm um terreno enorme lá no setor de clubes norte lá de Brasília, que é um setor luxuoso, um lugar bacana lá de Brasília, né? Um terreno enorme que eles têm lá e que estava sem uso porque os Correios não têm dinheiro para nada, né? Aí iriam leiloar o terreno. Só apareceu um candidato, que era um pai de santo, o pai Jorge de Oxóssi, que arrematou o leilão. Só que ele pagou com cheque sem fundo, o cheque voltou. Caramba, eu vou te falar um negócio, meu amigo. Onde que o Lula jogou os Correios, cara? Que fim de carreira dos Correios triste, bicho. Putz grila. Olha só, nada contra o cara ser pai de santo, não, cara. Pai de santo é uma religião como outra qualquer, né? Então, assim, não diminui o cara em maneira alguma. Ele acredita nisso. Eu não acredito em candomblé e ubanda, mas o cara tem o direito de acreditar no que ele quiser, né? Então, assim, não é isso que diminui ele, mas vamos ver, né? Quantas pessoas têm 280 milhões de reais para bancar um terreno dele? Não é pouco dinheiro, né? Não é fundo de trocado, não é trocado de bala que você guarda no bolso, não é o trocado da pinga, né? Então, ou seja, como é que... Isso tá estranha essa história. E aí ele comprou em nome de uma outra empresa que ia pagar com cheque de uma terceira empresa e o cheque da terceira empresa voltou. Uma coisa muito estranha. Vamos entender esse caso aqui para tentar desbaratar isso daqui e ver se tem alguma coisa errada, porque pode não ter nada errado. Tá? Eles estão falando aqui ó, que o processo seguiu normas e está em fase de anulação. Ou seja, foi muito estranho. Foi aquele negócio assim mesmo de fim de carreira mesmo, coisa e tal, muito estranho, mas não deu prejuízo. Se tudo acabou, né, não teve nada vendido para ninguém, menos mal, né? Essa notícia foi sugerida por sei lá o que, vai Claudão, bate nos traficantes Claudão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Os Correios cancelaram um leilão de 280 milhões de reais após receber um cheque sem fundo de uma ONG de um pai de santo. De novo, o cara ser pai de santo não quer dizer nada, não dá nada a favor nem contra ele, tá? Não ajuda ele nem atrapalha, né? Só levanta a desconfiança, né? 280 milhões é um bocado de dinheiro, né? Que esse cara tirou, né? E o risco que existe, de novo, não estou acusando o cara, não conheço a pessoa, mas o risco que isso corre nesse caso é ser um laranja de alguém. Quem está botando 280 milhões ali é alguém que está botando nesse dinheiro, né? E o pai de santo é o laranja, né? Nessa história. É possível isso? É possível, não sei, né? A estranheza do negócio é essa. A menos que seja aquele pai de santo que joga os búzios lá e acerta o número da Mega Sena, né? Se ele é o pai de santo que acerta o número da Mega Sena, ele tem 280 milhões de reais, é fácil de conseguir, né? Mas até aqui a gente não sabe se é isso, né? Então, olha só, a história toda é a seguinte. Os Correios estavam fazendo leilão de uma série de bens lá em Brasília, porque vocês sabem, o Lula quebrou os Correios completamente, né? Destruiu os Correios completamente, encheu os Correios de sindicalista, de apadrinhado político, de cupincha dele lá nos Correios, recebendo salários nababescos, sem absolutamente nenhuma utilidade, e os Correios quebraram, né? E daí o Lula quebraram tanto que no final das contas já se fala não mais em privatizar os Correios, mas de fechar as portas, acabar com o negócio, está insolvente os Correios, né? O Lula queria um empréstimo de 20 bilhões e isso seria terrível se fizesse esse empréstimo, porque quem ia acabar pagando é a gente, né? Mas enfim, então essa alternativa de vender os bens dos Correios me parece adequada. Pô, vende tudo dos Correios, vende os prédios todos, vende tudo aí, pô. Bota os diretores do Correio para rodar bolsinha nas esquinas de Brasília, já arrecada alguma coisa ali, pô. 50 reais o cu, pô, de repente arrecada alguma coisa para pagar a dívida dos Correios, né? Mas enfim, aqui ó, aí botaram para vender os terrenos. Esse caso aqui era, eles chamavam de, como é que é o nome? Era Universidade Corporativa dos Correios. Uma área enorme no setor de clubes norte lá em Brasília. Cara, setor de clubes norte em Brasília é uma área de luxo, cara, um lugar bacana. Terreno de 212 mil metros quadrados, com 10% de área construída, área valorizada de Brasília, cerca de 2 minutos de Yacht Clube de Brasília. Sim, Brasília tem iate. Brasília é a segunda cidade com mais iates no Brasil, porque o pessoal fica andando ali no Lago Paranoá, né? Não tem nem graça, né? Pra gente aqui no Rio de Janeiro, que você tira a lancha aqui, atravessa ali a boca da Baía de Guanabara, pega onda, pega corrente, pega alto mar e coisa e tal, se tu quiser, um monte de lugar pra ir. Lá em Brasília só pode ficar andando na piscininha ali, né? Que eles chamam de Lago Paranoá ali, né? Mas tem muito iate lá em Brasília, né? Enfim, de qualquer forma, é um terreno muito valorizado. Aqui, ó, achei uma imagem do terreno aqui, olha só o terreno. Um terrenaço, cara, olha aqui.
Tem aqui a Universidade dos Correios, um monte de prédio aqui, a área é grande pra caramba, vai até lá embaixo. Aqui embaixo tem algumas amenidades aqui, de tipo um clube mesmo, né? Então aqui é uma área que realmente tem um valor muito grande, é uma área bem grande ali na Universidade Corporativa dos Correios, preço mínimo 310 milhões. E estava avaliado em 320 milhões de reais. Mas o único lance que teve foi o lance do pai Jorge de Oxóssi. Apresentou a proposta, a melhor proposta, que era aqui, ó. Na verdade, não foi ele como pessoa física, né? Pai Jorge de Oxóssi. Foi, na verdade, uma ONG chamada CPM Intercab, que é de propriedade do pai Jorge de Oxóssi. E ela que deu o lance nisso daí. De novo, assim, não tem nada de errado. O pai Jorge, ele pode ser um cara muito bom de investimento, acumulou muito dinheiro, jogou os búzios lá, acertou na Mega Sena, e pô, ele tem dinheiro. Se é isso, tá tudo normal, né? Só que as coisas são mais estranhas do que isso. E é por isso que eu falo, não estou acusando ninguém, mas assim, pode ser que tenha alguma coisa por trás disso daí, né? Enfim, o terreno é ótimo, eu confesso para vocês que eu não tenho conhecimento imobiliário para saber se vale 322 milhões, se vale mais, se vale menos. 280 milhões parece um valor razoável, né? Assim, esses leilões, tipicamente o pessoal acaba vendendo por um preço mais baixo quando tem pouca procura, como é esse caso, então não tá nada de errado. Mas aí, o que aconteceu no final das contas, né? Essa venda, para ocorrer, ele teria que pagar 500 mil à vista, 500 mil ali no dinheiro, ali na bufunfa ali, né? E aí ele fez aqui, ó, de acordo com o edital, a compradora deveria fazer aporte de 500 mil reais à vista logo após o resultado. Então, se sair o resultado, tem que botar 500 na mão aqui. Depois o resto você paga, aí tem parcelas, não sei o que lá, só transfere quando terminar de pagar tudo. Isso aqui seria o sinal, né? Quando terminar de pagar tudo, você parcela, né? Só que o que aconteceu? O pai Jorge usou um cheque referido à entrada, foi emitido em nome de uma empresa M. Gorete F. Alves Limitada, que seria uma terceira pessoa que não tá... E aí que eu falo para vocês que é o grande risco dessa história. A história do pai Jorge ser, na verdade, o laranja de alguém. Tem alguma outra entidade querendo comprar esse terreno ali e comprou no nome do pai Jorge para fazer como laranja. Pode ser isso? Poder ser, pode, a gente não sabe, não tem nenhuma evidência disso, né? Só que aí o cheque voltou. A Agência Financeira dos Correios constatou que o depósito sequer chegou a ser efetuado porque o cheque não tinha fundos, caramba. O cara pagou com cheque sem fundos, né? Não foi identificado nenhum outro crédito em nome da empresa M. Gorete F. Alves Limitada, o emissor de cheque foi devolvido. Com isso, o resultado da licitação foi anulado. Então, ou seja, em princípio, de todos os males possíveis nessa história, foi o menor. A coisa toda foi anulada e ninguém teve prejuízo. Agora, aí que tá, né? Qual que é a suspeita dessa história? Se havia realmente algum grupo lá por trás, lá em Brasília, tentando comprar esse negócio, esse terreno lá, né? Mas pode ser que não, tá, gente? Pode ser que isso aqui seja uma coisa legítima. Em que sentido? O senhor Jorge lá, que é o pai Jorge, ele viu que estavam vendendo esse negócio e falou, quer saber? Vou fazer uma oferta. Eu sei que é um terreno que vale muito mais do que isso, vou fazer uma oferta nessa parada. Se eu ganhar, eu corro atrás de alguém que queira comprar. E é isso que ele fez. E aí, como ele não tinha 500 mil para dar à vista, ele acabou dando um checão sem fundo, um borrachudo, quem nunca, né? E daí ele é isso que deu a merda. Ele esperava comprar tempo e coisa e tal, até achar alguém que tivesse disposto a bancar os 280 milhões lá no terreno, e daí fazer o negócio bacana que ele queria fazer lá, e depois, sei lá, fazer um condomínio, vender como imóvel, sei lá o que ele ia fazer com esse terreno dos Correios, né? Porque também tem esse problema. Lá em Brasília, você sabe, né? O idiota do Juscelino Kubitschek inventou esse negócio de setor de clubes. Setor de clube só pode ter clube. Então, porra, é um terreno ótimo, num lugar maravilhoso, mas tem que fazer um clube ali, você não pode fazer outra coisa ali, né? Não pode fazer uma farmácia ali, não pode fazer um prédio residencial ali. Ou pelo menos até onde eu sei é assim, né? Enfim, essa é a situação. Agora tu vê, né, cara? Agora parece que estão investigando o caso. A polícia confirmou que Maria Gorete, que é a pessoa que emitiu o checão sem fundo, foi alvo de um mandado de prisão no mês passado por envolvimento em golpes. Então, a suspeita que exista nessa história é que, na verdade, o pai de santo... Aqui, ó, a dona Maria Gorete fez uma doação. Ela esteve aqui no terreno uma vez, depois não tive mais notícias dela. É uma pessoa amiga ligada ao terreiro, é frequentadora, disse o pai Jorge do Estadão. A gente sabe que... Bom, enfim, eu não quero criticar a religião do cara, não. Cada um tem o direito à sua religião e coisa e tal. Mas você vê o Barroso, né? Os amigos do Barroso lá, o Barroso se amarra nessas coisas também, né? Pra você ver, gente que não presta, né?
Mas enfim, os 279 milhões restantes seriam pagos pela ONG com recursos da venda de letras do Tesouro. A gente tem alguns ativos que estamos negociando para poder serem pagos. Eles têm precatório. Deve ser isso. Eles devem ter precatório. Estamos aguardando o pagamento deles. Se o terreno for a leilão de novo, nós vamos entrar com os recursos. Pai Jorge nega ter desistido da licitação. Afirma que os Correios informaram apenas que o processo seria cancelado devido a uma decisão de interromper todas as vendas de imóveis da estatal. Isso daqui talvez seja a pior notícia que tem aqui. Ou seja, os Correios desistiram de vender os imóveis porque estão achando que o Lula vai conseguir o tal do empréstimo de 20 bilhões de reais para ajudar os Correios, e aí pronto, vai torrar esse dinheiro todo com mais prédios, com mais coisas, vai reativar a Universidade dos Correios, e nós brasileiros vamos ter que bancar essa brincadeira dos Correios mais uma vez, né? Enfim, aqui, os Correios informaram que farão uma nova licitação e ressaltaram que o pagamento por meio de cheque era permitido pela regra do edital. Enfim, assim, é uma situação estranha, mas não dá para dizer que era um problema. Pode ser que o cara fosse honesto, que o cara estava comprando mesmo. Viu uma oportunidade, achou que ia comprar e coisa e tal, né? Pegou o checão de 500 mil, que segundo ele está dizendo foi uma doação de uma pessoa que frequentava o terreiro lá, né? E era um borrachudo. Ih, rapaz, vai dar problema, hein? Como é que é o nome dos negócios? O orixá, não sei das contas, lá vai pegar o Exu vai caçar a mulher lá, porra. Ela passou cheque borrachudo pro terreiro, porra. Ih, rapaz. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.